estava eu a me questionar hoje pela manhã o seguinte: o que será... porque em Grenais eu fiz 2 funções, como repórter, 300 anos, e comentei alguns Grenais. Acho mais difícil ser repórter. Tu tem uma responsabilidade maior ainda. Né? E o mais difícil é ser narrador, algo que nunca fui. Pô, narrador ele é o coração de uma jornada. Cláudio Roberto Pires Duarte, agradecendo a tua presença e perguntando: o que é mais complicado num Grenal? E tu jogaste muitos e muitos. É mais complicado jogar ou treinar? Bom dia. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui mais uma vez na rádio, mas nesse novo estúdio pela primeira vez, né? Como já eu dizia... Pode elogiar, viu, Cláudio? É a primeira vez que eu estreio, já dizia o centroavante. Primeira vez que eu estreio. Essa é boa. Cara, no futebol a gente tem que ter noção exata daquilo que ele provoca em ti, né? A situação. Então, ser treinador é uma responsabilidade muito grande, porque o treinador ele acaba se responsabilizando por todos aqueles que ele escala e mantém no seu plantel. Então, ele tem que estar sempre tentando organizar, projetar, planejar, porque a cada jogo é um adversário diferente. E ele é responsável. O que der de errado, os Flávio Dalpisol da vida vão dizer que o culpado é tu. Claro. E tu tem que ter a grandeza de, mesmo sabendo não ser o culpado, abraçar essa causa e se responsabilizar. Porque se tu tiver o grupo na mão, como a gente fala, e nós temos vários treinadores que não são sumidades estratégicas em planos táticos ou outras coisas mais, mas eles conseguem ter o grupo na mão. E esse grupo, normalmente estando na mão, ele se autorresponsabiliza, ele vê que tu vai defender esse grupo de atletas na parte exterior, que é a torcida, a direção, a imprensa, né? Porque vestiário, a chave do vestiário é do treinador. Isso é uma responsabilidade grande, né? Porque ele tem que chegar todo dia que chega no estádio. O que acontecer naquele dia, e em todos eles é a mesma coisa, a responsabilidade é do treinador. Então, é muito mais difícil ser treinador do que jogador. Se eu jogar bem, e vocês da imprensa disserem que o Claudião jogou bem, pode até perder o jogo, a minha cara está livre. Resgatou vocês da imprensa. Não, porque hoje eu não sou. Eu fui... Um dia foi, não é porque não será. Quer. Só não é porque não quer. Eu fui apenas um convidado que acabou ficando lá. Mas os caras são tão mágicos que eles conseguiram convidar um gago para ser comentarista. Então, vocês querem o quê? Um convidado até para cantar. Eu lembro lá a família Ribeiro, que adorava o Claudião lá, o Aloísio, o Dr. Carlos, enfim. Todo mundo vai perguntar, o pessoal está curioso. Sim. Mas, assim... sobre a definição do trabalho, do técnico, o mais difícil é ter o tal do vestiário na mão, o Claudião. E a pergunta que eu queria mais importante ainda, considero eu, você já terminou um Grenal treinando e dizendo assim, pensando assim, hoje eu ferrei o outro, hoje eu dei um banho, hoje eu fui bem. E já aconteceu de dizer, me ferrei, me dei mal, o cara me deu um nó. Cara, tu não vai falar na hora, eu tomei um nó, mas nem dei um nó. Não, mas tu ter consciência, isso vem ao encontro daquilo que a gente prega há anos. Se tu não souber por que ganhou, tu vai perder a próxima. Boa. E se tu não souber por que perdeu, tu vai continuar perdendo. Então, tu tem que ter a noção exata de análise. Olha, tu projeta durante uma semana uma esquematização tática, uma estratégia, onde tu vai dar campo ao adversário, induzindo-o ao erro. Tá? E aí... Como é bom conversar com quem conhece, né? Porque essa é a impressão que eu tenho do Luiz Castro. Ele ganha, mas não sabe por que ganhou, e aí vai perder a próxima. Aí quando ele perde, ele não sabe por que perde. Mas, essa é a impressão que eu, como muito, torcedor, tenho dele. Ele não é muito simpático ao trabalho do Luiz Castro. Não, eu acho que o treinador, cada um tem as suas características. E eu sempre digo assim, tu não tem como, na real, dizer assim, esse treinador é melhor do que aquele outro lá.
Porque o dia a dia se transforma. Um dia o ambiente está de um jeito, um detalhe de má informação, de má conduta, de indisciplina, de derrota, seja o que for, muda tudo. A cada dia tu está sempre alterando comportamentos, né? E o treinador ele é o que se responsabiliza por aquilo que os jogadores fazem em campo, mesmo que ele não tenha autorizado a fazê-los, mesmo o que não. Às vezes tu treina uma semana, eu até tenho uma historinha que tu vais lembrar. Eu era treinador de uma equipe aqui no Sul e tivemos uma semana sem jogo. E foi uma semana que no sábado de manhã, quando acabou o treinamento pronto para o jogo, domingo, nós sentamos a comissão técnica e nos parabenizamos. Que semana proveitosa. Que semana boa, treinamos tudo o que tinha, analisamos o adversário. Jogadas ensaiadas. Tudo certinho, porra. Que coisa boa, parabéns, pessoal. Que semana. No outro dia, jogo, estádio lotado. Primeiro tempo 0-0, foi o pior primeiro tempo que eu já vi até hoje. Torcida vaiando, fazendo aquele escândalo todo. Puxa, e eu, mas que barbaridade, né, cara? A gente se aplaudiu ali antes, né? Agora está essa coisa horrível. Eu entrei no vestiário, fui direto na rouparia, peguei uma caneca de cafezinho, sentei com o roupeiro. E os jogadores sentados lá esperando para ver o tamanho da bronca. Estrago, é. O estrago. E eu não saí de lá. Quando estourou o tempo de volta, eu saí, passei direto por eles e só disse assim, duvido vocês continuarem fazendo essa merda que vocês estão fazendo aí, cambada de vadio. E segui, sentei no túnel e não levantei no segundo tempo. 6-0 no segundo tempo. Pá! No outro dia, a imprensa, eu tenho, não é? Eu tenho. Treinador muda o jogo no intervalo. Pô, estavam te dando um crédito. Por quê? Porque a responsabilidade sempre é tua. E o jogador sabe quando ele treina, quando ele tem o plano de jogo, tem as ações a serem efetuadas, as de proteção, as de armação, as de cruzamento, seja o que for. E quando não dá certo, ele até não tem, a maioria não tem a coragem de vir a público e dizer, não, esse jogo aqui, culpado fui eu, por eu não cumpri ou não consegui cumprir. Não é que eu não quis, porque tem esse aspecto. Às vezes, transparece que o cara não quer jogar. Não, é o outro que não está deixando ele jogar, porque tem um outro time do outro lado, cara. Tem outros 11 lá que treinaram, que se esforçaram para se organizar, né? Tu olha o jogo do Inter agora, né? Pô, o jogo na mão, tranquilo. Matado no primeiro tempo. Para 2-3, 2-3, mas é jogo, por isso é que é jogo. Essas coisas que acontecem, foi uma surpresa. Não, tem o outro lado lá que se esmerou, que cresceu, que sentiu que o outro time tinha dado uma paradinha e ele cresce, muda as suas atitudes e acaba tendo resultado positivo. É jogo é jogo, não adianta. Ale. Não, esse aspecto é um que eu sublinho bastante, porque quando a gente olha só como torcedor, a gente parece que é nós contra ninguém. É verdade. O torcedor é assim. Mas aqui o cara está na posição de cronista, né? Tem até crachá, pago. Nós aqui, né? Os profissionais. Tem também? Então tu não deixou de ser, tu só registrar aqui, né? Vocês da imprensa, inclua-se Claudião. Eu tô né? sacanagem. Tá. Mas, enfim, eu, pelo menos, parto do princípio que a gente tem um dever, uma obrigação de olhar a totalidade, olhar a floresta, os 22. E é uma relação entre 22 jogadores. É uma relação. E ainda tem mais os treinadores, mais arbitragem. Tem tudo. Todo mundo que está envolvido reflete lá dentro. É claro. E aí, indo direto para o caso do Internacional, ali eu não vejo o time desmotivado. Eu não estou vendo o time não correr, eu não estou vendo o time não morder. Cara, é muito difícil tu ver um time desmotivado. É que a gente acaba qualificando o que os seus próprios olhos veem.
Né? Tu olha e diz, esse time, eles não querem nada, não sei o quê, que estão loucos para derrubar A, B ou C. Isso não existe, cara. São profissionais que recebem, que trabalham. Pode não ter rendimento, aí é outra coisa. Né? Eu invoco sempre uma questão que me foi ensinada lá atrás ainda. Né? Se existe jogador bom e jogador ruim, não existe. Não existe jogador ruim nem jogador bom. Existe jogador necessário e jogador desnecessário. Tem jogador naba? Não é naba, é desnecessário. O diz que é tudo O naba é uma palavra até feia, né, cara? E tem o mortofol também, Toma, Claudião. Claudião. Toma, Pato. E aí tem também o simplesmente muito ruim. Mas aí que tá, não é o muito ruim. Quando ele foi contratado por quê? Essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer. As características dele, claro. Mas essas características foram bem avaliadas para trazer esse aqui desse jeito, porque nós temos deficiência nesta situação. Sim. Ou tu traz o cara porque é barato. Ou só porque é barato. Seja por negócio de ocasião. De ocasião, o cara chega. Não é a característica ideal para aquilo que tu precisava. Ele acaba não tendo rendimento. Aí ele sai, tu manda ir embora, eu dizendo isso, é ruim, o outro lá é uma naba. Então, quer ver, Claudio? Chegamos ao extremo de algumas pessoas dizer que os caras são ladrão de salário. Que isso? Aí tem que ter cuidado. Que isso? Tem que ter cuidado, porque, como diz o outro, agora, com todo respeito, no cara a cara ninguém diz isso. No olho, ninguém diz isso de ninguém. Eu já ouvi, Claudião, eu como âncora, e tem uns princípios básicos. Colega dizer assim, fulano está roubando do Grêmio. Eu estou dizendo. Roubando o Grêmio mas o cara esquece. É a mesma coisa, tá? De tu me fazer uma crítica, que é o direito teu, e eu tenho que respeitar a crítica positiva. Não joguei bem, olha, não jogou bem. Mas eu não preciso criar adjetivos ofensivos. Eu concordo. O valor aí... É que tu está falando sobre o sensacionalismo. O sensacionalismo ele parte do princípio do seguinte, tu tem que explorar sentimentos, reações e sentimentos o tempo inteiro. Mas aí vira sacanagem. E eu disse sacanagem. Essa é a lógica. Eu estou por aqui já. Por isso é sempre clima de guerra, sempre tem um inimigo a ser combatido. Eu também. Em alguns momentos da minha vida aí, como profissional, ou jogador, ou treinador, ou comentarista, seja o que for, eu cometi muitos erros. Eu verbalizei muita coisa que eu não deveria ter verbalizado. Mas eu reconheço e sempre digo, peço desculpas àqueles que um dia, sem a intenção de ser um cara mau, eu ofendi, porque eu nunca fiz isso. Posso ter verbalizado por falta de competência minha, de não ter a língua portuguesa no seu devido lugar e dizer coisas que não devia. Hoje eu estou bem mais acessível. Hoje, quando eu fico bravo com alguém, eu mando, vai tomar no símbolo químico do cobre. E deu. Eu estou sendo educado. Vai tomar no símbolo químico do cobre. Acabou. Antes eu dizia o vai tomar mesmo. Então, tu aprende com o tempo a respeitar que esses caras, seja treinador, como a atleta, o cara chega em casa e tem uma família que escutou o jogo e escutou tu dizer o que tu disse dele. Ele, além de ter perdido, ele chega em casa e tem que enfrentar a mulher chorando, os filhos chorando, pai, mãe, irmão. E os caras acham que tu sai dali e tu tá fora da mira. Não, tu continua, porque tu saiu, aí tem que passar na padaria para comprar um pão e o padeiro grita lá, pô, mas que merda, mas não jogou nada, pô, mas tu é burro, hein? Pô, tu vai botar gasolina no carro, vai ouvir. Então, tu chega aí em casa, a única coisa que tu não quer é olhar na cara dos teus filhos, da tua esposa, dos teus pais, dos tios, seja quem for. E está todo mundo ali te olhando com uma pena. E aquilo é o que mais te derruba. É tu chegar em casa, depois do que disseram de ti, tu sabe que tu não foi. Eu fui no meu limite, eu fiz o melhor que eu sabia. Eu não perdi o jogo porque eu quis perder. Eu batalhei, lutei, enfrentei cara a cara, mas o outro lado tem um adversário que eu sou obrigado a respeitar.
Eles foram melhor hoje, ganharam o jogo. Acabou, cara. Lino Killing está enchendo a tua bola, diz que foste um grande jogador e um baita treinador do Inter, o Lino Killing, que é conselheiro colorado. O do grande jogador tem um registro, que ninguém pode ser contrário. Eu sou o maior lateral direito da história do Internacional, 1,87 m, o resto era tudo uns baixinhos. Então eu sou o maior. 1,87 m. O Neves de Novo Hamburgo pergunta para o Claudião quando surgiu o pega-ratão, que agora é usado em larga profusão, né? Em todos os jogos, é o pega-ratão. O pega-ratão nada mais é do que uma falta de palavreado adequado para explicar uma situação que nem eu sabia direito como é que era. Por quê? Porque eu era um jogador de 26 anos que vira o técnico interino do time que eu jogava. E no primeiro jogo, quando o time entrou em campo, o Dalpisó e os seus amigos antigos, o Edgar, o Laerte Franceschi, João Vianney Carleia, aquela turma toda. Turma boa, né? Qual é o esquema, Claudião? Mas eu vou saber explicar esquema. Começando como treinador, primeiro o dia sem nunca ter tido experiência nenhuma, é de sair do ODM machucado, dado como inutilizado, virando treinador. E aí eu lembrei que no interior, nos açudes, a gente fazia uma armadilhazinha para pegar os ratão, que era uma boia garantida. Pegava um ratão, chegava em casa com uma moral que os irmãos diziam, hoje tem arroz com carne, não interessa de onde é. E aí aquilo ali, quando ele entrava embaixo para pegar a comidinha que tu colocava, tu tinha uma armadilha que caía aí em cima dele. E eu disse, então é o seguinte, como eu não sei explicar direito, vai ser um pega-ratão. A hora que ele se achar que eles estão bem, vai cair por cima dele. Mas na brincadeira. Claro. Burro fui eu que não registrei a expressão. Pergunta, você fique à vontade. Mas ficou eterno também, né? Não, hoje todo mundo fala agora. Claudião, fala, querido. Primeira, né, como torcedor do Grêmio, né, uma satisfação te receber aqui, né? Recém estava falando, a gente estava comentando, vão ter 2 Grenais agora de Copa do Brasil e tu é o treinador campeão da primeira Copa do Brasil com o Grêmio, né? Então isso é motivo sempre de muito orgulho. Fazendo um paralelo com hoje, com as situações que tu teve como treinador, em 89 tu tem um time que vem do Otacílio, que era a Selegrêmio, né? O Grêmio Show, que falavam tudo, troca algumas peças, tu monta aquele timaço. Não, eu entrei no lugar do Rubens Minelli. Isso, mas antes ainda, em 88, teve o Otacílio, né? Então, foi um time que teve muita expectativa em cima, ficou no quase, e aí tu vem e tu consegue realmente levantar taça com esse time, foi aquela Copa do Brasil em 89, era um cano de time. Em 2004, quando, infelizmente, teve o segundo rebaixamento, o time do Grêmio, eu gosto de falar aqui, às vezes o pessoal cai de pau em cima de mim, mas eu me lembro, eu escutei todos os jogos, alguns eu fui, né? Não era um time ruim. Era um time que tinha bons jogadores, mas, infelizmente, principalmente naquele segundo turno, as coisas não davam certo, o time jogava até bem e perdia. Fazendo um paralelo com hoje, com o Grêmio do Luiz Castro, são os jogadores que não entendem o que o técnico passa, é o técnico que talvez não consegue passar, é um combo, é uma parte de cada um, porque, por exemplo, o Serginho Schiller, que é nosso comentarista também, ele fala um negócio que eu concordo com ele. O Grêmio não tem time para estar brigando por títulos lá em cima, com certeza. O rebaixamento também mas não tem time para estar lá embaixo brigando contra o rebaixamento, tomando 3, 4 aí, como tem tomado na cara. O que acontece, afinal? E fazendo um paralelo com aquele time de 2004, que, cara, tinha Christian, tinha Cláudio Pitbull, que chutava de qualquer maneira e era gol, entendeu? Tinha Felipe Melo, que um ano antes tinha sido campeão com o Cruzeiro, do Luxemburgo. O que acontece? Cara, as coisas não darem certo. Tu sabe que é muito difícil a gente falar sobre essas coisas passadas, porque se eu for responder me defendendo, porque eu fui, eu acho, o 5º treinador do ano, isso, que fui chamado pelo presidente da EBS, olha, ninguém quer. Isso aí. Ninguém quer porque do jeito que está, eu espero, não. Se já está, vamos lá. Adilson, Plain, Nestor Simeonato, Cuca, e eu acho que tu foi o último. E aí tu pega e diz assim, mas esse time era tão ruim? Não. Se tu analisasse individualmente as peças, tu ia ver que esse time não era tão frágil assim. Tá?
Mas, ao mesmo tempo, se tu disser, tá, mas o que houve então? Houve um confronto anterior, e eu me permito, sem citação de nomes, tá? Anterior, que foi um regime de indisciplina escancarado. Todo mundo lembra, os repórteres todos aqui sabem, todos sabem o que aconteceu lá naquela época. Né? Aquele ano, aquele começo, foi um rodízio de encrencas internas e vestiário não era um daqueles vestiários que diz assim, não, esse aqui é um vestiário forte. O resultado a gente não tem a capacidade de fazer previsão, mas tu estabelece uma situação que bom, aqui eu posso, aqui eu não posso. Perfeito. Aqui eu sou melhor, aqui eu não sou melhor. Porque futebol tem isso, né? Ele é um jogo individual exacerbado como se fosse um jogo coletivo. E ele não é, ele é associativo. Tu tem que ter características que se casem uma com a outra, porque um gera proteção ao outro, estrutura para o outro, tem o operário que tem que jogar porque vai marcar para ti que é o craque, e aí vai indo. E aquilo tudo ali foi desperdiçado pela indisciplina até fora do campo. No campo tentavam, mas moralmente era um time frágil nesse aspecto, porque vinha muita encrenca, tinha muita encrenca. Teve um dos treinadores daquele ano, que ele comentou numa roda, eu não sei se o Dalpisol, que era um jovem ainda, né, mais rechonchudinho, né, hoje ele está mais magrinho, mas ele era rechonchudo, e aí os repórteres do dia a dia fizeram uma reunião com o treinador. E o que o treinador disse assim, se eu soubesse que estava desse jeito, eu não teria vindo. Foi ou não foi? Sim, lamentável. Resultado, confessou, fora do ar, numa reunião, lá naquele negocinho que tinha as cadeirinhas lá, que sentava todo mundo. Tu imagina, se eu soubesse, eu não teria sequer vindo. Resultado, é uma somatória de coisas onde tu pode determinar que a culpa é de todos que estavam envolvidos. Perfeito. Não foi o do time, o dirigente, é aquele ano que dá tudo errado. Porque, como treinador, eu confesso, tu tem que conseguir, de qualquer grupo que tu pegue como treinador, estabelecer qual a situação que tu vai montar para o teu time. E tu começa a tentar criar a estrutura. E sabe quando é que tu acerta? Às vezes, e na maioria absoluta, sem querer. Quando tu acerta, porque tu tenta uma coisa, não deu, vai esse aqui que marca mais aqui para eu liberar lá, vai lá, dá errado. Chega uma hora que, no meio do jogo, aconteceu qualquer coisa, tá aí, vou botar quem? Agora olha para o lado, não tem nada. Tá, o pessoal, vai tu mesmo, foda-se. Vai tu mesmo, pai. Vai lá, joga assim, 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 seja o que Deus quiser. E ele entra e o time se acerta em torno dele, e tu firma o jogo, e tu ganha, e vai para o outro. Daqui a pouquinho, pô, o time deu liga. Porque casaram as características. E, na maioria, a gente, o treinador, acerta sem querer. Porque o por querer é muito mais numa análise técnica de estratégia, e às vezes não é isso que era o mais importante ali. Vamos dizer, o cara que entrou naquela função era um líder nato de vestiário, ele já entrou comandando os parceiros confiam nele, aí tu vê, aí daqui a pouquinho, ele chega para ti e diz assim, ô chefe, estou sozinho lá, teve uma hora que chega a me sufocar, beleza, então ele mesmo te dá o toque, tá? E tu acaba fazendo um time ganhar jogos e ganhar campeonatos. Quando eu digo jogos e campeonatos, onde diz jogos, diz Copa do Brasil. Copa do Brasil não se joga como campeonato, joga-se como torneio. Perfeito. Torneio é uma coisa, competição, campeonato é outra. Porque num campeonato, tu sabe que tu pode até ganhar, embora perdendo jogos. Perde aqui, ganha uma lá, outra lá, perde aqui, ganha uma lá, daqui um pouquinho tu está lá na frente. Torneio não, perdeu, está fora. Então tu tem que jogar com o regulamento debaixo do braço.
Essa de dizer que existe favorito em Copas, não tem. Não tem. É tudo igual, porque cada um está com as suas forças divididas e entendidas como momentâneas. Tem que jogar hoje, tem que ser desse jeito, porque aquele time lá é isso, isso e isso. Porque se nós empatar, é pênalti, pode perder, e se perder, está fora mesmo. Tu é a favor do treinador, os colegas fiquem à vontade, tu és a favor do treinador que cria para um clássico Grenal? Porque se ele dá uma atacada diferente, ele vai com 3 zagueiros, ele bota 3 volantes, ele bota um centroavante mais recuado, ele cria alguma coisa. Vale a pena surpreender o treinador adversário? Ou tu achas que quem dá uma atacada assim, se não der certo, ele vai ser detonado pela mídia e pela galera? Depende do time que ele tem na mão. Se ele tiver consciência de que o outro lado é melhor do que o time dele, que tem setores mais objetivos, mais fortes, mais estruturados, ele tem que fazer o que for preciso para, primeiro, bloqueia o time deles. Induz o time deles a cometer erros. A estratégia mais forte é essa. É sempre eu me superar para fazer com que o outro não consiga fazer as coisas boas que tu sabe que ele tem, e induzi-los ao ponto, às vezes até demonstrando uma certa fraqueza, ou seja, dando o domínio do jogo para o outro time, mas ficar com o controle. Porque dominar o jogo é uma coisa bem clara, e controlar o jogo é mais claro ainda para quem é o do meio. Vale mais a pena controlar do que dominar. Não adianta eu ter posse de bola correndo risco toda hora. O que eu tenho é que induzir o adversário a me dar situações de espaço onde eu tenha, se ele me der espaço, eu tenho que ter o quê? Alguma velocidade para eu tirar proveito lá. E aí é assim, é uma disputa tática, mas estabelecida principalmente pela leitura anterior. Um treinador que chega num jogo desse e não sabe as características principais do outro time, é o primeiro passo para a corda te apertar no pescoço. Queria perguntar sobre a gestão de grupo. Tu falou bastante já disso também. A gente teve ontem, né, a divulgação que o Monsalve do Grêmio vai treinar em separado lá no CT de Eldorado. Como é que funciona para um treinador manter, né, o controle do grupo, manter o grupo unido, digamos assim, tendo esse tipo de situação, jogadores com rescisão de contrato, outros treinando em separado? O treinador ele consegue manter o controle do grupo mesmo com esses acontecimentos durante a temporada? E se por acaso ele perde em algum momento, ele consegue recuperar, ou uma vez perdido não tem mais como recuperar o controle do grupo? Primeiro, quando essas coisas acontecem, ela surpreende, porque pode não ter partido do treinador. Quando parte do treinador, o treinador tem que ter a grandeza de reunir o seu grupo e dizer, olha, estou comunicando aqui que o nosso parceiro fulano, aconteceram alguns probleminhas aqui e eu precisei dar uma modificada na estrutura do grupo, do plantel, e estou liberando. Muito obrigado. Pô, cara limpa. Tu é pago para ser o cara que vai fazer isso e dizer isso e escolher isso. Tá? Agora, quando não é da comissão técnica, é que fica mais difícil. Porque tu tem, olha aqui, não é problema nosso. Por quê? Porque aí o jogador pode dizer, mas eu achei que o meu treinador tinha força aqui nesse clube, mas não é tanto assim. Então, tu tem que arrumar um jeito de que a notícia chegue no grupo na realidade. E se for por tua causa o treinador, chega lá e diz, olha, houve isso, por isso eu estou determinando que o nosso parceiro aqui, respeito sempre, vai ter uma carreira maravilhosa em outro time. Aqui não, por isso. Abre o jogo na cara. Porque se tu tiver que esconder alguma coisa, tu está conduzindo equivocadamente. Se numa empresa o chefe começa a mentir para os seus funcionários, vamos dizer aqui na Pampa, o Paulo Sérgio Pinto, Marjana, resolveram agora fazer as modificações aqui, de grupo, tudo, mas não vieram esclarecer a real, e vieram pelos cantos. Vai dar problema, com certeza. Tá? Porque é a lei da vida, cara. Olho no olho não machuca, só dói na hora.
O cara, e se eu não entender que tu está me mostrando que tu é o comandante, tu é o chefe, vai fazer isso porque tem justificativa, justifica. Isso é o que eu penso, pessoal. E como eu sou o treinador, é dessa forma. E acabou. Ale. Não, eu já trouxe um relato, né, da experiência que eu tive. Eu sei que o Claudião acabou de falar. A questão da cultura, a frase olho no olho. Como eu ouvi. Vixe, ela é muito importante, hein? Já são algumas gerações já reivindicando essa cultura no meio mesmo do futebol, o quanto isso é importante. Mas eu diria o seguinte, como uma reflexão para além do jogo, né? Também porque eu já tive experiência, que nem, por exemplo, fora do jogo. Tu está aqui fora do jogo, a gente está tendo uma relação aqui fora do jogo. Tem muitos profissionais que, quando eram profissionais do jogo mesmo, tinham isso como filosofia e depois não é bem assim, né? Se submeteram ao quê? Daí eu acho que varia de cidadão a cidadão. Mas... Aí que está o grande problema. Cada cidadão, cada ser humano tem seus pontos de vista e a sua estrutura. Tem uns que, na hora do aperto, em vez de bancar aquilo que ele sempre pregou e que ele lutou até hoje, se submete. A submissão te torna um cara diferente negativamente para o ambiente. Pode ter certeza, treinador que não é olho no olho, logo ali na frente, eles derrubam ele. Uhum. O meio derruba. Uhum. Não é o jogador, é o meio. O meio... Esse meio de todo mundo, sabe? Claro, imprensa, ambiente, torcida, dirigente, amigos. Né? Quando os caras dizem assim, não, mas eu sou um cara que eu sou cheio de amigos. Não, tu é cheio de conhecido. É claro. Amigos são poucos. Outra coisa. A gente está observando aquilo que é programado, enfim, que é colocado, e muita gente sugerindo à Grêmio Internacional que contrate ex-jogadores. Eu sou um que defendo alguém para treinar os atacantes, um ex-zagueiro para treinar posicionamento. Tu és a favor disso também? Porque hoje há uma certa rejeição. Aí diz, eu não vou pegar o fulano de tal lá para treinar. Eu vou pegar o fulano que é mais baratinho, saiu agora da faculdade, e ele é um expert em números e coisas assim. Não, são duas coisas diferentes. Uma que o de alguém que vai ministrar treinos que tu pode melhorar no jogador com a instrução de quem já esteve lá dentro é uma coisa. Quem estudou e se preparou para fazer esses trabalhos modernos hoje, né? Que são em volta de uma comissão técnica, gente de várias áreas, eles estão ali para quê? É para mandar em alguém? Não. É para abastecer o treinador e a sua comissão de todas as informações possíveis. E essa comissão vai transmitir aos seus jogadores. Né? Como exemplo, teve um time que eu estava, que um vice-presidente resolveu que precisava fazer uma palestra motivacional. Chamaram o Pato. Se fosse o Pato, eu estaria bem feliz. Resultado. Claudião, não precisa, porque eu tenho, cara. Quando ele me deu o nome, eu disse, mas o cara é sumidade. O cara é sumidade. Era no país até. Eu disse, não tem problema. O senhor arma tudo, me diz dia, eu reúno todo mundo, assim. Um dia antes do jogo, o cara chega na cidade, vai ao clube e o dirigente me diz, como é que tu queres fazer isso? Eu, não, nós vamos ter a janta às 7 horas, dá 1 hora para os caras, 8 horas, das 8 às 10 ele fica... Então tá, armamos tudo lá. Tá os caras tudo e eu estou dizendo, hoje vai vir aqui um senhor assim, dei a qualificação, né, para nos ajudar, ter mais confiança, eu fazendo a escadinha. E aí, um jogador disse assim, o chefe, não precisa
tanto tempo, vamos falar sobre aquele assunto que nós treinamos, assim. Não, isso aí deixa, que eu pego os 20 minutos antes, eu peço para ele, vamos tratar primeiro aquilo, depois ele faz. Daqui um pouco, o cara entrou e sentou lá na última fila de cadeiras. E eu comecei E a discussão com os jogadores ficou boa, discussão no bom sentido. Ficou boa. Estava eu aqui assim, não, aí não dá por isso, vamos lá. E fizemos aí, e foi uma coisa muito legal, porque deu tudo certo na hora do bate-papo. E aí, quando eu senti que dava para encerrar, eu encerrei pedindo desculpas pela tomada de tempo, né? E pedi ao profissional que ele viesse ali e desse uma palestra, então, para os jogadores. O cara olhou para mim e disse assim, fica para amanhã. Não quer hoje? Não. Amanhã. Tá bom. Transferido, amanhã, 10h30, 11 horas, a gente senta aqui, bate o papo, tá. Aí eu pergunto para ele, mas o que houve, professor? Ele disse, não, se eu não tivesse visto o que houve entre tu e eles, eu faria hoje. Mas eu vi o que houve entre tu e ele. Eu não tenho nada para te ajudar nesse aspecto. Em outros aspectos, sim, mas no que vocês disseram que estavam precisando, eu vi que eu não preciso sequer interferir. Só falou isso. No outro dia, ele fez uma palestra abrangendo situações diferentes e nos ensinando como é que a gente criava uma estrutura forte sem pensar em jogo, sem pensar em nada. Ele foi o quê? Ele disse, o jogador é teu. Eu sou um estranho, se eu vier aqui falar o que eu ia falar, ia dar bobagem. Vocês falaram o que vocês têm no dia a dia. Então, tu ter profissionais é para dar estrutura à comissão técnica, para dar dados, né? Ou vocês acham certo um treinador na beira do campo ali, comandando o seu time, daqui um pouco, lá do banco sai 2 ou 3 auxiliares e fico buzinando no ouvido do treinador. Mas é o que mais acontece hoje em dia. Mas é horrível isso, pessoal, porque se der errado, não vai estourar na bunda de nenhum daqueles que vem ali dar recado. Inclusive... Vai ser no treinador. Então, me abasteçam de informação, mas quem decide sou eu. Inclusive, Claudião... Isso é como o árbitro pro VAR. Quem decide é o árbitro. Inclusive... Mesma coisa do árbitro. Ele vai dizer, não, tu tá achando aí no VAR, mas eu olhei, para mim não tá, e segue o jogo. Inclusive, no primeiro semestre, chamou muito a atenção um lance numa partida do Grêmio na Arena, que é o Arthur. É uma parada para aquela hidratação, é o Arthur, ele e o Vitor Severino com os jogadores e o Luiz Castro ali, ó. Longe, alheio aos jogadores, e chamou muito a atenção isso. Não, é que os jogadores e o Arthur ainda faziam um gesticular, quer dizer, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É que cada um tem uma característica, né? Às vezes tem um treinador que chega num ponto e ele diz assim, tudo aquilo que nós treinamos, que tu estava junto, ajeita com eles ali. Não é o meu jeito. Eu sempre fui do jeito, não, me abasteço. Vem, eu vou no banco, fico perto, vocês vomitam nos meus ouvidos, pode vomitar, tá? Eu vou filtrar e vou fazer o que eu acho que devo, porque se der errado vai estourar em mim. Então não tem essa do decidir pelos outros. Eu não pensei assim, mas o meu auxiliar disse, o auxiliar tem que me abastecer de informação positiva. Perfeito. Então é uma lida diária difícil. Cara, é difícil, cara. Aí todo mundo diz assim, não, difícil é criar os filhos para o mundo, eu sei, sim, mas ali nada mais são do que quase que tu tem que trabalhar como pai, porque tem uns que tu tem que botar o braço por cima, tu tem que fazer um carinho respeitoso, tu tem que mostrar para ele que aquela infância ruim que ele teve, aqueles problemas que ele passou ali, tu tá protegendo ele. Cara, você não sabe o que é o dia a dia num vestiário, cara. Dia a dia no vestiário é se responsabilizar por um monte de gente que sequer infância teve. Que passou fome, passou frio. Calma, não te enerva. Tá nervoso, não é tranquilo. 7 em cada 10 pessoas não retornam para lugares barulhentos. Ecocero Brasil, soluções acústicas para o seu ambiente. Acesse ecocero.com.br.
Medleges, perícias médicas, laudos de incapacitação para o trabalho, erro médico, perícias técnicas em implantes de silicone ortopédicos, perícias judiciais e assistência técnica. WhatsApp, anote aí, da Medleges, é o 5199 109 9260 ou o e-mail medleges@medleges.com.br. Na Siga-me você encontra materiais elétricos e hidráulicos com mais de 20 mil itens em estoque e entrega rápida para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Construtoras e indústrias confiam. Conheça a líder do mercado. Em seguidinha a gente volta com o Claudião aí para as últimas e com a nossa galera toda aqui. Você já sabe, né? Continue ligado na Grenal. E, claro, a presença de Cláudio Roberto Pires Duarte como nosso convidado hoje. Esse é nome de artista de novela mexicano. 4 nomes. Agora eu vi uma médica que atendeu a minha mãe, acho que eram 6 nomes. 6? Daí mas diga-se passagem, espetacular a doutora Silvia, que é cardiologista. Mas vale a pena... Tu já ganhou um Grenal escondendo o time e já perdeu o Grenal escondendo o time? Sim. Já? Sim. Então, não dificultar para o adversário... Não, é que o esconder da época... Tem jogador boca grande que... Não, tem jogador... Eu já tive informação de jogador, vai jogar esse aqui. Tem jogador X9, dirigente X9, funcionário X9... O brabo é tu conseguir cercar os caras tudo, cara. E aí tu começa a fazer coisas, plantar coisas para descobrir quem são os caras, depois fica fácil, porque aí tu não fala mais nada perto dele. Tu sabe disso. Claro. Quer que eu te dê os nomes? Não, né? Não, mas eu já recebi muita informação. Teve um Grenal, por exemplo, no Estádio Olímpico, no sábado teve o Grenal de preparação. Aí tava eu ali e um colega da Rádio Gaúcha. E eu sabia o time que o jogador do Inter me deu, todo o time que treinou. E aí o colega da de manchete, assim, ele entrou um pouquinho antes. Inter cheio de dúvidas para encarar o Grêmio amanhã no Olímpico. Aí ele ficou por ali, aí veio a minha vez. O narrador me chamou, o apresentador. E o Inter? Eu digo, Inter escalado do goleiro ao ponto esquerdo. Sem dúvida. Sem dúvida, falta a numeração, eu disse. Aí o cara só me olhou assim... Na época a numeração não era fixa. Tem várias histórias dessas. É que na época antiga lá, os treinadores eram mais ligeiros, né, como a gente diz. Abre o portão do campo de treino às 9h15 e pode ficar desde as 9h15 até a hora que a gente achar ou que o treinador achava. Uhum. E aí, vocês achavam que era... o treinamento certo. Não, o treinamento certo começou às 7h30. Às 7h30 a gente treinava até às 9h. Quando entrava a imprensa, a gente fazia de conta que não tinha treinado nada. Entrava lá o de novo, mas o que tinha que ser treinado para surpreender era camuflado ao extremo. Ao extremo. Tinha alguns que se entregaram posteriormente, porque tinham os bruxos, né, na imprensa para dar escalação, para dar quem machucou mesmo, quem não machucou. Teve gente que foi engessada, lembra? Sim. Nos dois lados teve gente que foi engessada para parecer que não ia jogar. Vocês da imprensa é sempre um problema mesmo. Não. Vocês da imprensa ficam... É verdade. Ficou nessa patifaria. Essa patifaria. Por quem? Flávio Dalpisol e Luiz Carlos Reck. Bah! O Rec era... Se juntar os dois é um terror. Viu, Claudião? O Diogo Rimoli, que está na nossa audiência Vi nascer. Lá na Itália, ele mandou uma mensagem agora aqui, mandou um abraço para ti, estender um abraço para ti. E ele comentou que muita gente não sabe, né? Que quando tu paras de jogar... por causa da questão do joelho, tu joga futebol de salão também no Inter, né? Mas era para me divertir só. Eu jogava no máximo 5 minutos porque o joelho inchava. A pergunta que eu tenho, aproveitando esse gancho do Diogo, abraço para ele que está lá nos assistindo lá na Europa. Deve ter trabalhado com o Humberto Rimoli, claro, né? Foi meu diretor. Viu? Humberto Rimoli, falecido.
pai do Diogo. Aproveitando esse gancho dele, tu acaba encerrando tua carreira como jogador muito cedo, muito precoce, por causa da lesão no joelho. Como treinador, ficou alguma frustração, algum trabalho que tu acha que poderia ter ido mais longe, algum título que escapou pelas mãos, faltou algo como treinador para o Claudião? Bom, na real, se tu parar e pensar corretamente, faltou como jogador e como treinador. Teve coisas que eu não tive a capacidade de resolver. Tá? E teve outras que me achavam fraco ao extremo para resolver e eu resolvi. Então, eu não sou assim de estar pensando, naquele tempo eu poderia ter feito isso, sabe? Porque aí entra o imponderável. Esse verbo aí, né? Eu poderia. Vem cá, mas eu não pude porque alguém foi melhor do que eu. Não tem, essas coisas tem que entender. E eu sou muito simples no aspecto da análise. Eu, para ver se eu fiz as coisas certas ou erradas, eu não preciso olhar para o lado, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, e principalmente olhar para frente. Eu olho para trás. Eu olho para trás e vejo quem eu era e quem eu fui. E aí eu noto que eu cresci muito de quem eu era para quem eu fui. O outro Rimoli na audiência, um abraço, Claudião, Rafael Rimoli. Ô, Rafinha. Me viu... Vi nascer. Nascer, isso aí também. Abraços a todos, do Rafael Rimoli. Um abração, Rafinha. Claudião tem muita história para contar. Mais alguma questão aí para o Claudião, antes da gente liberá-lo? Embora. Não, favorito. Quem tu acha que é favorito? Sem ficar em cima do muro. Quem é o favorito? Quem é o favorito nos Grenais? Não é por muro. Eu vou lembrar o começo nosso aqui, quando eu disse que esse tipo de jogo, num torneio, não te dá arma nenhuma antecipada. Se fosse campeonato, eu até diria, não, para jogo de campeonato, quem está assim, mas... É Copa do Brasil, não é Brasileirão, pessoal. Para quem não dá muita bola para a Copa do Brasil, e às vezes o pessoal, principalmente os torcedores mais novos, que às vezes não entendem a importância, né? Aquela Copa do Brasil de 89, tu vence os 2 jogos contra o Bahia, que era o atual campeão brasileiro. Cara, e tu sapeca 6 no Flamengo de Zico, Renato e companhia, cara. Aquele jogo, para mim, é um dos jogos memoráveis. Deu como criança. Teve o jogo de vacaria. Aí teve a questão do gauchão lá. Né? O que ele lembra? Tu gosta de botar uma pilha, né, Dal? Só gosta da ruim, é só pilha, é só pilheiro isso aí. Isso é verdade. Os colorados e os gremistas ficam pensando, mas só dá pilhas, tem que mexer com essa galera aí, né, Claudião? Porque teve o feito lá em Vacaria. É que era um jogo, o treinador, que era... Meu ídolo saiu, Rubens Francisco Minelli, o saudoso, e aí o Grêmio me chama surpreendentemente, né? Porque, eu na época tinha fama de jogador do Inter, treinador do Inter e outros times, mas sempre com todo mundo dizendo, não, ele usa a camisa vermelha. Quando disseram que era eu o treinador, o que teve de gremista na rua me xingando foi algo impressionante. Tu não! Não, calma aí, babá. Dou o treino quarta, quinta e sexta, vou sábado, aí tem um jogo que tem que ganhar. O empate levava para o octogonal da morte, do gauchão. E aí não fui eu, foram os jogadores que foram lá e enfrentaram uma batalha, uma guerra. Era o falecido Daltro Menezes, o treinador que tinha me lançado em 1970, junto com o Escurinho, com o Carpegiani, aquela turma toda, era o treinador do Glória. Tu imagina? E ainda chegamos lá, a primeira coisa que aquele baixinho fez foi vir me dar um abraço. Eu disse, não, vai abraçar você, chefe. Agora aqui não dá, não. Por quê? Porque era um amigo meu, era o cara que tinha me lançado e que eu tinha muito respeito. E recebesse os reforços, né? Porque veio o Edinho... Estrearam junto, o Edinho, o Jandir e o Elcio. Isso. Os 3 vieram para complementar e tinha que estrear. Tinha que estrear num jogo que poderia ser o único ali, né? Mas a espinha dorsal daquele time tá louco. Tá louco. Aquele time de 89 era muito bom. Então, tem coisas que a gente passa e a gente comemora, tem outros que a gente não conseguiu, mas, ao mesmo tempo, eu ia ficar muito chateado se eu lembrasse de coisas que deram erradas por falta de esforço meu. Aí sim. Aí eu ia me cobrar porque é a característica que eu sempre tive, de me cobrar muito. Muito. Tá?
para dar um exemplo, o Dalpisol sabe, de todos os programas que eu participei, ou em rádio, televisão, eu nunca vi pela televisão e nunca escutei em rádio. Porque eu vou me cobrar, por que tu disse aquilo? Por que tu não disse desse jeito ou aquele? É uma cobrança, né? E isso aí é uma coisa que eu tenho minha de estar sempre me cobrando sobre qualquer coisa. Que eu não consiga fazer, eu tenho que descobrir por que não consegui. Eu tenho que ir até chegar e dizer, não deu porque o outro foi melhor do que tu. Assume a bronca. Feito, tá pronto. Resolve. O Diego Cabreira está perguntando se o Pato era tudo aquilo que ele diz ou não era, Cláudio. Você é migueleiro, Pato. Ele era trique-balaque. Driblar para um lado. Não, ele era o habilidoso da festa. Mas a história eu já contei, mas vou contar para os outros aí. Quem levou o Pato para treinar no Internacional foi um dos craques do juvenil do Inter na época, Marco Aurélio Berg. Marco Aurélio Berg, o irmão mais novo, de um meia atacante do Inter, lá nos anos 63, 64, que era o Paulo Berg. E o Marco Aurélio era o homem do meio, Carpegiani, Marco Aurélio Berg e Escurinho. O juvenil era só isso aí. Tá? E esse time era um time exemplar. E esse Marco Aurélio, ele, quando nós subimos, ele não ficou no time profissional. Ele era aquele tipo festeiro, guri bonito, sabe? Todo cheio de penta. Era o cara. E aí a turma resolveu, do Internacional, emprestá-lo para um time do interior, para que ele aprendesse lá que a coisa não era tão fácil assim. Mas jogava muito. E ele foi para o Rio Pardo, time do Rio Pardo, de Rio Pardo lá, que acho que era uma segundona, coisa assim. E o Berg não ficou 30 dias lá e disse, larguei, não quero mais. Voltou para Porto Alegre, o Inter não resolveu a situação dele e acabou dando os documentos dele, porque tinha, na época, quando tu era júnior, tu tinha um contrato assinado em branco, que era o garantia. O Inter pegou e disse, o Taqui está ali liberado. E ele ficou aqui, jogando com os amigos, até que os amigos e ele juntaram os pila e foram para Portugal. Chegou em Portugal, conheceram algumas pessoas lá e ele foi levado para treinar num time pequeno lá. Foi aprovado na hora, porque ele jogava muito, era clássico, tudo. Resultado, ele jogou de 6 meses a 1 ano nesses times pequenos, foi contratado pelo Futebol Clube do Porto, e foi craque durante anos lá, chegando inclusive a trabalhar como artista de cinema em Portugal. Se um de vocês forem a Portugal, quando forem no estádio do Porto, vão no museu e perguntam assim, quem foi Marco Aurélio? Porque ela era conhecida como Marco Aurélio, né? Tanto que em Portugal, os portugueses, os torcedores do Porto, dizem que o Brasil se apropriou com o apelido O Imperador, colocando no Adriano centroavante aqui, porque esse codinome já existia há muito tempo. Marco Aurélio foi o primeiro imperador chamado na Europa, Marco Aurélio, o imperador. Ele mora aqui no bairro da Glória hoje. Vizinho. Dá o pessoal aqui da traumatologia do pronto-socorro. Nenê Ortiz e o maior de todos, Joãozinho, estão mandando um abraço para o Claudião. O recado é do Omar Selame, que entende muito de futebol. Eu sabia que um deles ia isso. Esse é um figuraço, meu amigo. Eu era amigo do pai dele, do seu Osmar Selame. O seu Osmar Selame tem uma história boa. O Omar é craque falando de futebol. Não, mas eu vou contar a do pai dele, porque se eu contar as dele, ele conta mais minha, aí eu estou ferrado. E aí o pai dele, seu Osmar, eu técnico do Internacional, o presidente era José Asmus, e fomos jogar no Japão. Eu, treinador, aqui numa das 7 vezes que eu fui treinador, e o presidente
da delegação da viagem, seu Osmar Selaime, pai do Omar aí. Uhum. E aí fomos lá, e chegamos lá, é um jogo aqui, daqui um pouquinho tinha um jogo contra o Kashima. E o Kashima era o Kashima, na época. Bah. E eu fiz o treino e o Kashima tinha mandado uns japonesinhos lá para eles ver o treino. Eu dei o treino, camuflei o treino, fechei as portas, abri quando já não precisava, e a imprensa toda veio, os nossos que tinham ido, e os do Japão. Qual é a escalação? E eu disse, só amanhã, na hora do jogo. Não, mas aqui tem que dar nada, eu dou o que eu quero. Até eu disse, na época, uma frase que me compliquei até. Porque eu disse, olha, não, mas o senhor tem que dar a informação. Eu disse, eu não vou dar. Não vou dar o time porque eu treinei. Se eu separado, o outro time não vai saber. Resultado. Não dei sair para ônibus. Daqui a pouquinho entra todo mundo e... Quem é que falta? Falta o seu Osmar, que era o chefe da delegação. Onde é que está? Está saindo do vestiário. Ah, tá. Daqui um pouco vem um senhor, deu zebra. O que houve? O seu Osmar deu o time para os caras das rádios de Porto Alegre. Puxa vida! E eu disse assim, não brinca. Aí ele entrou, ô, seu Osmar, o que houve? Disse, não, eles me perguntaram o time, Claudião, e eu não sabia que tu tinha proibido, eu dei o time. Aí eu disse para ele, mas deu o time inteiro? Certinho. Ele disse, não, até me esqueci de um e dei só 10. Aí eles perguntaram, ué, mas só tem 10? Não, é que o Claudião disse que quando é japonês, até com um a menos ele ganha. Barbaridade! Sério? Boa, cara, eu disse, pô, Samuel, me dá um abraço, que essa tirada foi maravilhosa. Resultado, gente fina, hoje tem os grandes, tem o irmão mais velho. Isso. Que é o homem das facas. Isso. É, o homem das facas. É o Dom Selaimen, das facas. Das facas, isso. Campeiras. Anunciou já com não, facas, tem faca dele que com R$5.000 tu não compra. E aí o meu grande parceiro é o Omar. Conheci ele jovem ainda, jovem. Tem cara que é uma boa... Ele se expressa bem, ele conhece futebol. Lembra um pouco, assim, o conhecimento do Nelson Omedo no Grêmio. Que era... Eu lembro uma época que eu levava sempre nos programas o Nelson Omedo pelo Grêmio e o Hugo Mazeron Amorim pelo... Pau! Primeiro que os outros não falavam, só os dois. Mas eles sabiam muito de futebol. Mas gente fina, um abraço para a família toda aí, Omar. Valeu. Cláudio Duarte, agradecemos muito a presença do amigo aqui. Sinta-se à vontade na nova casa aqui. Sinta-se em casa é boa, né? É isso aí. Fica convidado permanente. Tu és um cara inteligente, bem-humorado, que valoriza o trabalho de quem faz rádio. Um abração a todos, saudações, sucesso e que tenhamos pela frente grandes jogos, né? Agora chegou a hora de grandes jogos, não adianta, agora tem que encarar. Não tem saída, como dizia um parceiro das antigas. Quando te apresentarem, Claudio, uma situação difícil, para e pensa. Dá para desistir? Se der para desistir, sai fora. Sai fora, deixa eles lá. O problema é que não tem como tu sair fora. Não tem como desistir. Ah, tem um jogo tal. Não, nesse aí eu não quero ir. Não tem. Tem que enfrentar, tem que ter a capacidade do enfrentamento. Não adianta nada. Quantos anos tu tá, Claudio? Não parece, né? Não, mas qual é a tua idade agora? 7,5. Ah, é? Sim, senhor. Já passou, agora prescreveu o prazo, né? Aquele acordo proposto pelo amigo, agora já... Não, mas o pior tu não sabe, então, já que é para ir para esse lado... Tá rindo, não. Seu Farney? Não, mas não tô cobrando nada, bem, capaz. Seria muita chinelagem da minha parte. Já que é para ir para o outro lado, vamos lá. Esses dias eu fui com o teu ídolo, Rec, me convidou para aquele programa que ele tem lá. Preliminar. Eu já participei várias vezes e eu fui. Cheguei lá, nós estamos e entrou esse papo. Quantos anos? Não sei o quê. Aí o REC resolveu dizer para mim assim, Claudio,
Tá feia a coisa. Aquilo, então, nem pensar. E eu disse para o Henrique, eu já estou na fase que eu estou cuidando é para que não me comam, cara. Opa! É isso aí! Claudião, um abraço. Em seguida a gente volta, retorna aqui com mais, bem mais, muito mais a Grenal.